Quem aqui assistiu televisão hoje à tarde? Levanta a mão. Não vou recriminar ninguém não, por favor. Quer saber quem assistiu? Quem sabe o que está acontecendo agora no país? Agora. Quem não levantou a mão agora levantou, é porque assistiu. Ou então viu no celular aí, né? Esta semana, conversando com a senhora, ela disse: o senhor é Lula ou é Bolsonaro? Aí eu disse: como foi a pergunta? O senhor é Lula ou é Bolsonaro? Não, eu sou Adalto. Não sou nenhum nem outro. Eu sou Adalto. Essas coisas assim. Eu não me proponho a falar em política, não. É porque este acontecimento, ou seja, o que está acontecendo no Brasil agora, nesse momento, tem muito a ver com esta mensagem. Existe uma regra que diz que quando a gente prepara o sermão, você deixe a introdução para o final, que pode acontecer alguma coisa que ajude o seu sermão. Aconteceu. Então, vocês podem até não gostar do sermão desta noite, certo? Mas uma coisa, vocês não vão sair dizendo que o sermão é desatualizado. Ele está muito bem atualizado. Entendeu? Quem está disposto a hoje, antes de se deitar para dormir, fazer uma oração pelo país? Quem está disposto a hoje, antes de dormir, quando você se deitar, fazer uma oração pelo país, irmão? Quem está disposto? Tudo bem. No final, a gente volta um pouquinho na aplicação do sermão a esta realidade que nós estamos vivendo. Vez por outra, Deus está nos provando. E se você ainda não passou por uma grande prova em sua vida, aguarde que um dia você vai passar. E se você não passar, dê graças a Deus por não ter passado. Mas dificilmente alguém vive toda a vida sem passar por uma grande prova. Abraão passou por algumas provas. José do Egito também passou. Moisés passou. Jó passou. Daniel e seus companheiros passaram. Jeremias passou e foi tão grande a prova que ele chegou até a dizer: ai, minha mãezinha. Paulo passou. João passou. O próprio Cristo passou. E foi o próprio Cristo que disse: neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Hoje, meus irmãos, nós veremos a grande provação pela qual Abraão, o pai da fé, teve que passar. A narrativa bíblica diz: toma teu filho, teu único filho Isaque, é para que Abraão não tivesse nenhuma dúvida, para que ele não fosse oferecer Ismael. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Texto lido nesta noite. Tenho 4 filhos, 11 netos e uma bisneta. Alguns deles não os conheço pessoalmente. Mas eu tremo nas bases só em pensar
qual seria a minha reação se o meu Deus chegasse para mim e dissesse: oferece em holocausto, mata um dos teus filhos. Oferece para mim. Oferece um dos teus netos. Ou oferece a tua bisnetinha. Só em pensar nisso eu tremo. A minha carne treme. Não sei qual seria a minha reação. E às vezes nessas elucubrações, me desculpe as criancinhas que hoje estão aqui, que a gente usa umas palavras que nem alguns entendem, quanto mais as crianças, né? Às vezes pensando assim, eu fico a pensar que eu diria: meu Deus, leva-me, leva-me. Mas não me proves assim. Não, Senhor, não. Estou aqui, leva-me. Se tu não queres me levar, escolhe tu mesmo, Senhor. Mas eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho condições. Estamos, meus irmãos, a cerca de mais ou menos 4.000 anos de distância deste acontecimento. Em uma sociedade agrícola e pastoril, não totalmente nômade, porque Abraão havia se fixado ali. É o que nos revela a Bíblia. Não tem água encanada, nem luz elétrica, nem rádio, nem jornal. Não tem telefone. Como diz a música do Riacho do Navio, sem rádio, sem notícia da terra civilizada. Deus fala com um homem e o chama lá de Ur da Caldeia, terra dos zigurates, e faz-lhe uma promessa. Como Deus chamou? Não sei. Não sei. Foi em sonho? Não sei. Com Moisés nós sabemos, com outros nós sabemos, mas com Abraão não sabemos. Está lá em Gênesis 12, começa a saga, a história deste homem a andar com Deus. Lá em Gênesis 12. Chama-o e faz algumas promessas. E a partir dali, este homem começa a andar com Deus. Se foi por sonho, por visão, eu não sei, uma coisa eu sei. Isso eu sei. Deus tem uma linha direta para falar com a gente. Você sabia disso? Sim, mas não tinha telefone. Não, mas Deus tinha uma linha direta para falar. Não tinha esse negócio celular, essas coisas, mas Deus tinha uma linha direta. E através dessa linha direta ele falou com muita gente. E falou com Abraão. E Abraão entende. Entendeu claramente. Sai da tua terra, do meio de teus parentes, sai daí. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Não disse qual era a terra. E este homem deixa os seus parentes, deixa o seu trabalho, deixa a sua terra, deixa a sua gente e sai. E a Bíblia diz, sem saber para onde ia. Diz a Bíblia. Ele saiu sem saber para onde ia. É interessante quando a gente sai e sabe para onde vai, né? Mas ele não sabia.
Começa uma vida de intimidade com Deus. Esse homem tem 75 anos quando Deus o chama. Não é um adolescente, que é um termo relativamente novo. Não é um jovem. É um ancião, mesmo para a época. Porque ele é pós-noaico, ou seja, existem os antediluvianos e o pós-diluviano. Ele já é pós-diluvianos, descendente de Noé, daqueles que a Bíblia diz que ele viveu 120 anos. Seria a idade. Ele está com 75. Quando ele ouve o chamado de Deus e atende a este chamado. E começa uma vida de intimidade com Deus. Nós não sabemos, a Bíblia não diz quantos anos Abraão tinha quando ofereceu em holocausto a Isaac. Nós sabemos, a Bíblia diz que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. O termo da Bíblia, Isaac estava desmamado, não diz muita coisa. A tal ponto que os estudiosos dizem, ele poderia ter 15 anos, poderia ter 20, poderia até ter 30 anos. Nós não sabemos. Mas suponhamos que Abraão, a essa altura, dessa grande prova, ele tivesse entre 115 e 120 anos. Portanto, já fazia mais ou menos 40 anos que ele andava com Deus. 40 anos. Existem muitos episódios na vida desse homem que não é nosso objetivo nesta noite, porque o meu sermão não se propõe a ser um sermão biográfico, mas muito mais um sermão textual, do texto que nós lemos. Mas isso tudo serve de análise para nós entendermos a complexidade e as lições que esse texto nos revela. Existem algumas coisas na vida desse homem interessantes. Por exemplo, quando logo que Deus o chama, ele desce para o Egito e lá ele mente, pedindo à mulher que diga que não é sua mulher, mas sua irmã. Eu não sou advogado de Abraão. Ele não me passou nenhuma procuração. Mas se fosse advogado de Abraão, eu chegar diante de Deus, Senhor, tem piedade, Senhor, tem misericórdia de Abraão. Ele está começando uma vida contigo agora. Veja que ele chama capítulo 12 ainda, e logo depois cai nessa. Senhor, ele não tem ainda experiência profunda contigo. Está começando a vida. Linguagem de advogado, né? Tem misericórdia, Senhor, etc. No capítulo 15, e esse texto é importante para nós pegarmos as lições dessa noite, no capítulo 15, há um texto interessantíssimo. Quem quiser estudar a vida desse homem. A partir do versículo 12 é quando Deus entra em aliança com este homem. Deus faz aliança com ele. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, ainda não é Abraão, é Abrão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus está falando de Abraão agora, que vai acontecer lá no Egito. Mas também eu julgarei a gente a que tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Agora veja o que o texto diz. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou
entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É Deus quem toma a iniciativa de fazer uma aliança com Abraão. É Deus que passa naquele fogareiro. É Deus que passa naquelas brasas. É Ele mesmo. Porque a aliança é feita de Deus conosco, de Deus com a gente. Não somos nós que fazemos a aliança com Deus. É Deus quem faz a aliança com a gente. É Ele que toma a iniciativa disso aí. Então aquela sombra que passava entre aquelas brasas era o próprio Senhor fazendo a aliança. Vence agora algumas experiências tremendas na vida deste homem até chegar ao nosso texto. Agora sim estamos em nosso texto, capítulo 22. A essa altura, 10 capítulos do livro de Gênesis já tem passado sobre a história, a vida deste homem. Pois bem, o que é que nos diz a Bíblia? Nos diz que Deus prova este homem. Deus prova este homem. E prova de uma maneira tremenda. No tempo certo, Deus proverá. Deus tem o seu tempo para tudo. Para tudo. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele não vai agir quando eu quero, quando você quer, quando as pessoas querem. Ele age quando ele sabe que deve agir. Ore, confie nele que ele vai agir. Que ele vai agir. O texto, meus irmãos, parece um filme de suspense. Não sei se você já assistiu algum filme que tem passado na televisão sobre o sacrifício de Isaac. Mas parece um filme de suspense. Veja os versículos 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abrão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Parece um filme. Tantanã, tum. É assim que parece. Abraão, Isaac te pediu, Senhor, aqui, meu pai Abraão, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas aonde está a vítima? Aonde está a vítima? No meu tempo de jovem, isso a gente fica só esperando o zorro pegar para salvar. No meu tempo de jovem, tempo de alguns aqui, briga aí a mocinha, tal, está ali para morrer, mas chega o zorro para salvar. É isso que o texto parece. Se a gente quiser brincar com o texto, parece isso. Está o rapaz amarrado sobre a lenha, sobre o altar. Abraão com o cutelo para degolar o rapaz. E depois ainda tocar fogo. Tocar fogo. Parece negócio de filme de faroeste. Ou aquele exército do front. Aquele filme dos Estados Unidos. Vencendo os índios. É assim que a gente começa a ver a questão dramática ali. A questão dramática.
A situação é difícil, a gente fica só esperando. Será que ninguém vai salvar? Não é verdade? Será que vai matar mesmo? Vou fechar os olhos para não ver. A cena vai ser tão trágica quando bater o cutelo que eu não quero nem ver. Mas eis que brada a voz divina. Deus chega no momento exato. Deus nunca chega atrasado. Sabia disso? Ele nunca chega atrasado em sua vida. Você que pergunta, Senhor, por que tu não vieste antes? Por quê? Por que tu deixaste me passar por tudo isso somente agora? Ele tem um propósito para cada um de nós. Por que Deus não livrou os companheiros de Daniel da fornalha antes de entrarem na fornalha? Porque Deus deixou que eles entrassem na fornalha. Porque se Deus tivesse feito isso antes, não seria um milagre tão grande. Deus é o Deus dos milagres. E por que Deus permitiu que Daniel, o próprio Daniel, fosse para a cova dos leões? Um dia eu ouvi um pregador dizendo, naquela noite, quem sofreu não foi Daniel. O sofrimento foi dos leões. Eles é que sofreram. Querem devorar Daniel, mas com a boca fechada. E Daniel dormindo ali encostado na juba do leão. Por que Deus não livrou antes? Buscar-me-eis e me achareis, versículo que eu citei pela manhã, quando me buscardes de todo o vosso coração. No tempo certo, Deus proverá. Para mim, para você, para todos nós. No tempo dele, porque o tempo é dele. O Senhor proverá, meu filho, para si a vítima. Você pode passar na sua mente o sofrimento deste homem? Você acha que foi fácil para Abraão obedecer a Deus? Quando eu disse pela manhã que fé é a superação da dúvida, como pode se Isaac é o filho da promessa? Como pode que Deus disse que dele ser uma grande nação? E como é que esse Deus pede agora que ele more esse rapaz? Já pensou isso na mente de Abraão? É muito fácil para nós, 4.000 anos depois, distante, analisar, achar lindo isso e achar que foi fácil. E que Abraão não hesitou, não tremeu nas bases, mas simplesmente obedeceu e foi. Será que foi assim, meus irmãos? Acho que não. Sinceramente, eu acho que não. A sua fé superou a dúvida, mas quantas noites, ou quantos dias, ou naquela travessia de 3 dias, enquanto caminhava com os seus servos e com o seu filho, o filho amado, que a Bíblia diz, mas ainda, teu filho, teu único filho, o filho Isaac, a quem tu amas, para que não houvesse dúvida nenhuma. É esse que eu quero. Quantas vezes Abraão olhava para o seu filho, imagino eu, e dizia, e agora? E agora? Continuo? Eu vou continuar. Eu vou continuar.
Deus proverá a vítima para o holocausto. Deus quer obediência pela fé. O escritor aos Hebreus diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para uma terra que não sabia para onde ia, não conhecia. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para o sacrificar o seu unigênito. Hebreus 11, 17 a 19. Às vezes a gente pensa que as coisas de Deus são irracionais. E à nossa vista, às vezes são. De acordo com a nossa lógica, às vezes são. Elas não são irracionais à lógica de Deus, porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Crer no Deus vivo e verdadeiro, meus irmãos, não é fácil. É muito difícil. Oferecer quem ama em sacrifício. Mas a Bíblia diz que Abraão cria. Abraão cria que Deus ia ressuscitar Isaque. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Abraão acreditava piamente que mesmo que ele viesse a imolar Isaque, como Deus mandou, mas Deus não o deixaria morto, porque ele era o filho da promessa. Abraão já tinha uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus, para saber disso. Para saber disso. Não é uma fé cega. Não, não é. Ele tinha certeza disso. Se eu for baixar o cutelo e imolar o meu filho, ainda que eu faça isso, Deus o recobrará com vida. Não vou perder o meu filho. É isso que a Bíblia diz, que ele cria nisso. Abraão, não faça isso. Não faça isso. Não imole o seu filho. Porque eu queria de você era uma prova de obediência, de temor. O que eu queria era saber até onde você iria me obedecer. Abraão, você não negou o seu próprio filho, você não negou. Deus não negou o seu próprio filho para nós. Você já pensou nisso? Seu filho unigênito. Você acha que foi fácil para Deus entregar o seu filho, o seu único filho, o filho unigênito, para morrer uma morte horrenda por nós? Por uma humanidade como a gente, por pessoas pecadoras como a gente. Será que foi fácil? Não, não foi. Não, não foi. Deus é Deus, não é humano, mas se fosse humano, você podia imaginar quanto sangrou o coração divino para fazer isso, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Terceiro ponto que eu quero trazer nesta noite. Em quaisquer circunstâncias, Deus proverá. Em quaisquer circunstâncias, Deus proverá. Você acredita nisso? Ou não? Você acredita que quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, Deus vai prover? Deus vai providenciar?
No caso de Isaac, estava ali já pronto o cordeiro, o carneiro, que jamais Abraão poderia pensar nisso, mas já estava preparado. Quaisquer que sejam as circunstâncias, você acredita? É tão difícil acreditar nisso, meus irmãos. O povo no deserto passou por essa experiência. Não tinha o que comer, Deus mandou comida. Faltou carne, Deus mandou carne. Faltou água, Deus mandou água. As roupas não se estragaram, nem os calçados se estragaram. E Deus caminhou com um povo 40 anos no deserto. Para ensinar uma das maiores lições que o homem precisa aprender. A depender exclusivamente de Deus. A maioria dos jovens aqui, nada está errado quanto a isso. Mas a maioria, especialmente daqueles que concluíram o curso e aqueles que vão concluir, o desejo é fazer um concurso bom. Não é qualquer concurso. Um concurso bom, que adquira estabilidade. Não é isso? O concurso bom é aquele que você ganha bem e tem estabilidade. Porque emprego, aí você não tem estabilidade. Um concurso, passar para um federal, estadual, tal, então você tem estabilidade. Qual é a nossa estabilidade? É confiar inteiramente em Deus. Jesus multiplica pães quando as pessoas estão precisando comer. Ele vem e faz isso. Pedro é libertado da prisão e muitos não acreditaram que fosse ele. Quando ele bateu a porta da casa, até Rode disse: olha aí, é a voz de Pedro, é Pedro. Pedro não, Pedro está preso. O povo estava orando por Pedro. Como nós somos descrentes, né? Estavam orando, Pedro aparece. Você está louco, Pedro está preso. O pessoal está orando por Pedro. Deus faz maravilhas. Na sexta-feira passada, nossa reflexão foi sobre Elias. Elias é a viúva de Sarepta. Até depois alguém me perguntou: você não explicou o porquê a mulher só tinha aquele bolo e Elias chega e diz: faça o bolo, você depois vai morrer, mas faça primeiro para mim. Pensou? Aí parece que ele era egoísta. Aí eu disse: não. É o que a Bíblia quer mostrar a nós, que você mesmo, nessa circunstância, você tem que dar a primazia a Deus. Confie em Deus. O profeta aqui está representando Deus. Confie em Deus que nada vai faltar. Dê essa parte para Deus. O que a Bíblia está ensinando é que só é dizimista quem confia plenamente em Deus. Quem não, não dá. Porque tem medo que falte o pão, a bolacha e um pouquinho de café. Não dá e vai faltar. Dá e não falta. Quem é que vai alimentar Elias? São corvos. Quem é que vai alimentar Elias? É uma mulher viúva. Quem vai alimentar Elias é Deus. É Deus que vai alimentar. Em quaisquer circunstância da vida, Deus proverá. Jesus disse: Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes mesmo que lhe peçais. Antes, ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe. Eu comecei esse sermão perguntando se você estava disposto a fazer uma oração hoje, antes de você se deitar para dormir, pelo seu país.
Não estou aqui para pregar política. Mas como pastor, estou dizendo a vocês que Deus está no controle. Deus está no controle. No controle, tu estás. O que vai acontecer? Não sei. E se não vai acontecer, também não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus é o Senhor de todos nós. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando dessa igreja. Deus está cuidando de você. De você. Acredite que Deus lhe socorre. Diga, Deus proverá. Na doença, Ele afofa a sua cama. Quando lhe faltar alimento, Ele vai prover para você o alimento. O salmista diz, fui moço, já hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está na palavra de Deus. Se está faltando vestuário, Deus vai te vestir. Não sei se vai ser com jeans, não sei. Calça jeans, camisa jeans, não sei. Mas sei que Deus não vai deixar você desnudo. Ele não vai permitir que você saia para nenhuma praia de nudismo para ir para viver lá. Ele vai dar o vestuário. Na moradia está faltando. Não tenha medo, porque Deus é aquele que lhe dá descanso. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você está enfrentando uma crise no seu emprego, no seu trabalho. Saiba que Deus está vendo isso. Deus está olhando isso. Pode não ser seu emprego, mas pode ser seu trabalho. Saiba que Deus está vendo. Porque você é dele. Porque nós somos dele. O Senhor proverá. No monte do Senhor proverá. Essa expressão, meus irmãos, deve servir de alento para todos nós, não somente durante este ano, que já estamos no 8º dia, mas para toda a nossa vida. Para toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.